Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Já iniciando aqui mais uma sessão, só dar um minutinho para a galera se conectar. Ver se eu coloco a musiquinha enquanto isso. Talvez nem coloque a música não. Já vou logo aqui já iniciar os. ah, Vamos dar uma olhadinha aqui no que aconteceu, né? Então ontem o ouro a gente tinha essa perspectiva da queda, ok? E aí ficou aquela questão, né? Como eu havia comentado, se alguém entrasse vendido aqui naquele momento, né, do risco de não ter como posicionar bem o stop loss e acabar tomando o stop, né? Então, como o mercado fez aqui um movimento, e esse movimento aqui foi um movimento meio que de um falso rompimento, ele chegou a atingir aqui um ponto de quase 50 pips. Então, quem tinha entrado aqui, né, eu até comentei que se fosse entrar, né, colocar o stop loss aí interessante, mas quem colocou menos de 50 pips aqui já chegou tomando stop. Então, por conta de um falso rompimento. Né? O que é um falso rompimento? É uma tentativa frustrada do mercado seguir numa direção depois que ele faz o rompimento de uma resistência ou de um suporte. E nessa tentativa frustrada, logo em seguida ele já cai e cai com muita força, tá? Então, isso é um falso rompimento bem característico. Ele sobe um pouquinho, depois ele rompe tudo. E nisso que ele rompe, ele já rompe o fundo. No retest, olha só, coisa linda, né? Vai lá e toca na resistência exatamente e derreteu direto para o nosso alvo. Então, isso aqui foi uma entrada muito limpa, dando para a gente aí já em torno de quase 110 pips de lucro. Chegou a dar muito mais para quem deixou o alvo um pouquinho mais longo, mas aqui está de bom tamanho. Aproximadamente em 110 foi onde a gente colocou o nosso take, né? Quem colocou um pouquinho mais chegou a fazer, ó, quase o dobro. 170 pips de lucro no ouro apenas ontem e nessa madrugada, ok? Então, basicamente foi isso aí, o ouro. Como ele fez o rompimento do fundo aqui, ó, tá vendo? Ele rompeu esse fundo e encontrou outro suporte aqui, ó. Então eu já vou duplicar essa linha pontilhada para essa região, para a gente ver o que aconteceu, por que ele parou ali. Exatamente aqui no fechamento do preço dessa pontada aqui, ó. Deu uma pontada aqui atrás e fez o fechamento do preço. Então a gente tem aqui o preço tocando exatamente no fechamento do preço. Então, como eu já avisei algumas semanas atrás, sempre vem falando, o ouro, ele não é muito de fazer fechamento, tá, em regiões de suporte e resistência. Às vezes ele só encosta fazendo um pavio. E nessa que ele faz um pavio, ele acaba deixando para a gente as marcas do suporte e da resistência também. Ok? Só que olha só o que ele fez. Ao mesmo tempo que ele rompe, que ele toca no suporte, ele volta
e não faz o retest, ele rompeu novamente a resistência. Para o ouro chegar aqui agora, tocar aqui nesse fundo e subir de novo, eu acho bem provável, tá? Eu acho bem provável. Pode fazer isso, pode não fazer. E, e esse movimento aqui, para mim, ele já é um pouquinho mais difícil de ler. Tá? Ele não é muito fácil de ler, não. Deixa eu jogar esse trem para cá, pra gente conseguir pegar melhor aqui o gráfico. A gente vê um pouquinho melhor. Tá? Então, como ele está corrigindo todo esse impulso aqui, ele ainda deu uma rabiscada aqui para cima, aí fica simples a gente ver com o Fibonacci. Ó, ele já bateu lá em 50% de correção, tá? Então, mas ele pode vir aqui em cima. Se ele vier aqui em cima, vai ser interessante porque vai coincidir com esse último fundo. Vai coincidir aqui com este fundo. Nossa, mãe. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma linha aqui. Tentar fazer com essa parada aqui mesmo. Um pouquinho mais grossa. Aí. Então, esse seria possível cenário aqui, que ia coincidir lá com o nosso número áureo, né? Com o número áureo da numerologia ali de Fibonacci, que é o 61,8, número de ouro. Então é bem, pode ser que nós tenhamos essa possibilidade ali também. E aí ele pode continuar vindo até essa região e depois vir e romper tudo de vez. E aí um próximo alvo interessante seria aqui na expansão menos de negativa de 27%, ok? Desse impulso. Então, esse seria aqui um cenário interessante para o ouro, já que a gente está no viés agora de baixa, e ainda existe aquela possibilidade que eu falei ontem dele vir buscar a LTA. Então é no momento desse aí que a gente pode encontrar essa possibilidade. Olha só, coisa interessante. Fibonacci é um trem muito louco, gente. Percebe essa ponta aqui, ó? Isso aqui é um ponto de pivô de resistência. E ali, olha só onde que ele vai casar certinho. Com a expansão 61,8 negativa. Véi, duvido nada não que esse trem vai parar aqui não, tá? É bem provável que o ouro venha parar ali. É bem provável. Deixa eu tentar melhorar aqui os desenhos. Vou tirar essa seta azul que ela tá muito evidente aqui, tá meio que sujando um pouco o gráfico. E aqui eu vou deixar esse registro, né, para a gente computar depois. Mas o que eu estou querendo ver aqui agora é o traçado de uma LTB. Querendo traçar uma LTB aqui para a gente ver se vai dar uma confluência. Se der uma confluência, aí a gente já vai ficar de olho. Nós iremos ficar de olho ali para pegar no ponto certo. É. Olha lá, ó, casou certinho com o meu desenho. Puxar um pouquinho mais da frente aqui. Ali, ó, batendo certinho, velho. Vamos ver, vamos ver. Tá batendo certinho. Exatamente aqui, ó.
exatamente aqui, ó. Ó, temos aqui o toque da LTB, a continuação, aqui o fundo e aqui em 61% junto com a LTB. Tá bonito de se ver, até rimou. Tá, então, provavelmente vamos esperar isso acontecer para a gente tomar nossa decisão da venda. E aí é o seguinte, é tocar e vender, Elias? Não, claro que não. Não, porque a gente não sabe se ele vai parar aqui. Então a gente precisa ver primeiro, primeira coisa, fechamento da vela na resistência. Esse é o primeiro ponto, tá? E aí você pode arriscar a entrada se o ouro fizer esse movimento. Ou a gente pode esperar uma vela de confirmação. Seria uma vela de confirmação? Seria uma vela de volume, né? Uma vela de volume. Uma situação bem parecida com essa aqui, que seria um engolfo. Tá? Essa situação aqui seria, assim, espetacular. A gente vê o mesmo padrão de velas aqui. Porque com o engolfo a gente ia ter certeza que já iria iniciar o movimento de baixa, tá? Se inicia o movimento de baixa, você entra, coloca o stop em cima do topo, ou seja, você entraria aqui, colocaria o seu stop aqui em cima, colocaria o stop aqui em cima e pronto. Faria a proporção de risco-retorno, pegaria o seu lucro. Então aqui eu acredito que a gente possa encontrar sim essa possibilidade e começar a ter uma rentabilidade boa, bacana aqui no ouro, já levando o take para um objetivo de swing aqui embaixo, tá? Então essa vai ser a perspectiva do ouro para hoje. Beleza? Vou colocar aqui o print, tentar resumir bem, é que vai ficar assim mesmo. Para a gente já colocar na nossa listinha do par de hoje para amanhã, para a gente poder acompanhar melhor. E aí no final aqui eu estou mandando no chat mesmo o print e também colocando lá no meu canal do Telegram, no Trading com Japa. Lá a gente sempre tem o resumo não, sempre tem um acompanhamento do antes e depois de todas as análises que dão confirmação de entrada. Então, como aqui a gente só entra com confirmação de trade, então tem que seguir. Então, se o cara escuta uma gravação minha e pega ali os prints, ele vai conseguir entender por que que eu falei que era para entrar em tal lugar e etc, 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 ok? Então, basicamente vai ser dessa forma aí que a gente vai continuar fazendo o acompanhamento. No euro-dólar de ontem, euro-dólar de ontem a gente ainda não chegou no ponto de entrada. O mercado está sem volume, está lateralizado ali e, enfim, não está dando muitos sinais ali. Tentar tentando romper a LTA que a gente traçou, mas é só uma questão de ajuste. Olha só, aqui teve um rompimento retest, né? Então aqui é o seguinte, a gente pode colocar um sell stop abaixo desse fundo, porque se ele realmente rompeu e testou e está vindo, então ele vai ativar o nosso sell stop. E como eu sei que essa possibilidade pode acontecer, mas da mesma forma existe a possibilidade dele buscar essa resistência, essa confluência toda aqui em cima, então isso aqui pode ser nada mais nada menos que uma lateralização do mercado e não dá em nada. Então por isso que eu não vou entrar em execução ali, mas eu vou colocar um sell stop abaixo do fundo, beleza?
Então, quem quiser deixar armado só stop, a gente vai fazer uma proporção risco-retorno aqui de 1 para 3, 15 de stop para 45 de take. Estou colocando aqui os parâmetros para vocês pegarem aí os preços e tudo mais, tá? Estão aí na tela, ó. Tem aqui, vocês estão vendo, né? O quadradinho branco com os preços. Ó, preço de entrada, preço do stop loss e o preço do take profit. Tá todo mundo vendo esse quadradinho branco? Digita 5 se tá todo mundo vendo esse quadradinho branco. Valeu. O pessoal já digitou, então, porque tá todo mundo vendo. Então, esse quadradinho de risco-retorno vendedor. Tem o preço de entrada, tem o preço do lucro e o preço do stop loss. Não tem como colocar ele no print. No print vai aparecer aqui, ó. No print vai aparecer dessa forma aqui. Quer ver? Ó, aqui, ó. Preço de entrada é o preto. Preço do stop loss é esse vermelho aqui. E o preço do take profit é esse aqui, ó. Aí no print você tem que se guiar dentro dessa parada aqui, ó, dessa coluna, da coluna da cotação. O preto é a entrada, esse vermelho claro aqui, vermelho sangue, né? É já o stop loss e esse verde aqui é o take profit, tá? Então uma ordem de sell stop. Não, a cotação não é igual do MetaTrader 4 porque cada MetaTrader, cada corretora tem o seu próprio spread, tem o seu próprio preço. Então você tem que ver aí onde que é o fundo. Vai estar quase igual, assim, mas uma diferença pequena aí de alguns pontos. Então, assim, você pode desconsiderar. Mas se a sua conta for uma conta standard, não uma conta True SN, o que acontece é que você pode não conseguir colocar esse seu stop aqui por conta do spread, tá? Mas como está uma distância aqui de quase uma distância de 8 pips, talvez dê para colocar 8 pips, né? A maioria dos spreads do euro-dólar é em torno de 1,5 pip, mais ou menos, quando a conta standard. Quando é uma conta, dependendo do par de moeda, a gente não ia conseguir colocar aqui essa ordem pendente. Quem não sabe o que é sell stop, é melhor não tentar operar, beleza? A gente vai. Sell stop é uma ordem pendente, não é uma ordem de execução, tá? Ela só vai ser executada no mercado se o preço tocar no preço de entrada, se a cotação tocar no preço de entrada, se não tocar na cotação, se a cotação não tocar no preço de entrada, ela não entra, tá? Então é melhor a gente parar um pouquinho para aprender primeiro, beleza? Para depois ir operar com consciência do que realmente está fazendo, porque é um risco, existe um risco aqui nas operações, né? Então, primeira coisa, colocou o seu stop, mas você precisa determinar o risco da operação, hein? Então, para não cometerem erros aí amadores, vocês têm que saber o que vocês estão fazendo. Se você não sabe o que você está fazendo, é melhor você não fazer. Porque a gente está falando de dinheiro, está falando de mercado financeiro, possibilidade de perdas, tá? Então, tem que tomar cuidado aí na ansiedade de querer fazer um trade, de querer operar sem saber e sem dominar o que está fazendo, tá? Então, eu sempre recomendo essa calculadora aqui. Vou colocar o link aí para vocês também.
Essa calculadora aqui ela é excelente para determinação do lote nas operações. Então aqui, ó, onde está account size, você vai colocar o seu capital, ou seja, seu saldo, quanto você tem na sua banca aí. Vamos supor que você tenha $1.500. Aqui você vai colocar o risco da operação. Eu recomendo no máximo 2%, não mais do que isso. Tá? Se você colocar 2%, aqui ele vai te pedir stop loss em pips. Então, como a gente está colocando 15 pips de stop loss, é só você colocar 15 pips aqui e pronto. E aqui você vai mandar calcular, que você já está no euro-dólar. Está no euro-dólar, para quem tem $1.500, vai utilizar o lote 0,20. Não tenho $1.500, eu só tenho 500. Manda calcular. Seu lote é 0,06 ou 0,07 arredondando. Não tenho 500, tenho 200. Aí, filho, 0,02 ou 0,03. Você que manja aqui, se você quiser arredondar para cima. Então, basicamente, aqui você consegue ver exatamente o lote da operação, tá? Bem simples de se utilizar. É só você colocar aqui quanto você tem de saldo, qual é o risco e quantos pips tem o stop loss e escolher o par de moeda que a ferramenta já vai calcular o lote para você. Então você tá armando aí o seu sell stop, você tem que saber no mínimo, o mais importante de tudo é o tamanho do lote. Se você não saber o tamanho do lote para você operar, você pode quebrar a banca em 2 segundos, perder tudo. Tá? Então, muito cuidado e muita atenção nessa hora para não cometer um erro. Beleza? Então, sell stop armado. Tá? É muito simples colocar o seu stop no MetaTrader e se o mercado reverter aqui para cima, a gente entra na venda aqui de cima, se ele respeitar as regiões e tudo mais, ok? Então, tá aí pronto o euro dólar. Vamos seguindo. Olhamos ontem também GBP-USD. A GBP-USD não continuou, tá? Então a gente está aguardando ele chegar aqui nessa expansão de Fibonacci, desse impulso anterior aqui. E estamos verificando aqui se a gente consegue pegar essa entrada ali em cima. Tá? Então o que que o mercado fez? Vamos tentar reduzir aqui para a gente enxergar de novo. O mercado vem fazendo uma estrutura de baixa. Chegou aqui, deu uma lateralizada, continuou, corrigiu. E essa correção, a gente pode considerar a correção do movimento anterior, ou seja, de todo esse movimento aqui. Uma baita de uma correção de preço. E aí aqui ele rompe, depois ele volta, mudando a estrutura de mercado. Então ele tinha aqui, que a gente chama de topo, né? De topo mais alto, na verdade, topo mais baixo que o topo anterior, que a gente tem esse topo aqui. Então ele faz um topo, faz um fundo, faz um topo mais baixo que o topo anterior e faz um fundo mais baixo. Eita, esse lápis está saindo toda hora. Faz um fundo mais baixo que o fundo anterior. E agora ele reverte, criando topo, está criando topo mais alto que o último topo. Sinal de reversão. Né? Só que como aqui nós temos uma zona de resistência,
provável resistência. Nós temos aqui uma boa confluência com o Fibonacci. Acreditamos que ele venha aqui nessa resistência, venha e dá uma estacionada e faça uma correção maior, voltando para essa região aqui para ser testado como suporte, tá? Basicamente é isso. E eu já vi um negócio aqui que eu achei interessante. E vou tentar marcar aqui essa linha. Não sei se eu vou conseguir, porque tem ali um rompimento no meio do caminho. Pronto. Aqui a gente tem uma coisa interessante, porque o mercado está usando essa LTA aqui também como ponto de suporte da tendência, né? Então, olha só, temos aqui um toque, aqui ele tá, dá uma beliscada para baixo, depois ele volta, toca aqui de novo, toca aqui mais uma vez, aqui faz um falso rompimento, aqui fez outro falso rompimento. Se a gente dá um zoom aqui, a gente vai ver que ele só beliscou. Ó, só beliscou. Ok? Então aqui no GBP-USD a gente vai manter a análise de ontem. Só vou atualizar ela. Vamos mantê-la. E agora a gente vai partir para outros pares de moeda. Beleza? Vamos aqui terminar com os pares maiores primeiro, depois a gente entra nos cross. O SDCAD. Ó, essa aqui é uma análise de semana passada, eu acho, ó. Tá dando confirmação aqui do rompimento do retest duas vezes já no SDCAD. Da mesma forma que ele veio testar aqui essa zona aqui atrás e deu uma derretida, ele pode estar vindo aqui agora buscar essa zona e dando uma derretida. O que é que a gente vem fazer então? Ele vai rolar aqui no M15. Vamos colocar aqui. Tá quase no rompimento. Aqui é o seguinte. Tem essa região toda aqui. Dá para fazer uma linha reta aqui, né, filho? Deixa eu tentar fazer uma linha reta aqui. Tem que jogar um pouquinho mais para baixo porque eu quero rompimento. Beleza, beleza. Então, aqui é o seguinte, no SDCAD, ele já veio aqui na região de resistência, tá? Nessa zona azul aqui, ó, aqui é uma zona, né? Uma faixa de preço de suporte e resistência. Então, ele entrou lá dentro e tá vindo aqui com pouco volume, mas tá vindo, tá saindo da região e tá tentando talvez agora fazer um rompimento. Aqui a gente vai olhar e acompanhar o gráfico, talvez seja melhor fazer acompanhamento em M15, tá? Que vai ser uma coisa simples, vai ser simplesmente a gente ver ele romper, testar essa resistência aqui e a gente entra, tá?
melhor do que você entrar aqui, talvez ser um falso rompimento, o mercado voltar lá para cima. Beleza? Então o SD-Card acompanhar em M15 para poder pegar essa entradinha aqui no pullback. Rompeu, fechou vela. O que é rompimento, né? Então, para quem ainda não sabe, rompimento é tipo isso aqui, ó. Vou tentar explicar vendo por esse ângulo. Aqui a gente tinha um fundo, o mercado rompe. Quando ele rompe, ele faz o fechamento da vela lá embaixo. Esses pavis aqui tem que tomar cuidado com o pavio, porque o pavio ele só engana, tá? O pavio, na verdade, nada mais é do que a busca por um preço em que o mercado rejeitou, tá? Fez o rompimento, a gente vai buscar entrar no pullback. Fez o pullback, a gente entra no SD-Card. Beleza? Onde que vai ficar o stop loss já? Deixa a gente medir aqui. Na stop loss vai ser de 20 pips, que vai ser acima desse topo aqui, ó. 20 pips tá ótimo. Tamanho do stop loss de 20. E o risco retorno, né? Ou seja, o retorno proporcionalmente. Você pode trabalhar de 1 para 1, 1 para 2 ou 1 para 3, ou seja, vai arriscar 20 para ganhar 20, 20 para ganhar 40 ou 20 para ganhar 60 pips. E assim sucessivamente. Você que determina aí o seu alvo, mas ele tem que ser no mínimo do tamanho do stop. No mínimo, tá? Qualquer coisa a mais tá excelente, porque aí você vai aumentar a proporção risco-retorno. Olha lá, ó, velhinha de compra subindo, então a gente pode tocar aqui na LTA e voltar e tentar buscar um topo mais alto ainda, mais alto aqui no SD-Card. E aí, se, vamos olhar aqui para trás, olha só, se ele fazer isso aqui, ó, se ele fizer isso aqui, a gente entra lá no topo, tá? Como assim? Se ele voltar e continuar subindo e tiver vela de fechamento na resistência, vela de fechamento na resistência, vela de fechamento na resistência lá em cima, a gente pode considerar como gatilho de entrada, ok? Então, olha só, olha o que eu estou mostrando. Se a gente tiver uma vela parecida com essa nessa região, ou uma vela parecida com essa nessa região, e aqui nós temos uma vela forte de venda, e aqui praticamente um engolfo, quase um engolfo. Então, olha só, são sinais que o mercado respeitou a resistência e vai iniciar o movimento de queda, ok? Então, lá na frente, mesma coisa. Se o mercado vier aqui em cima, nessa zona aqui, ó, e respeitar essa região de resistência e não romper, considere a entrada de venda no SD-Card. Perfeito? Então, vou deixar a setinha aqui só para depois não dizer que eu não falei. Beleza? Então, tá feito aí o SD-Card. O SD JPY. Eu já mandei o link aí do canal do Telegram, tá no chat. Não sei se você entrou agora por último, mas eu vou colocar de novo aqui para quem não pegou ainda. Isso aí, Marcos. Tem notícia no dólar, mas a gente tá nem aí para ele não. Vamos ver o que a gente consegue pegar
pela análise técnica, deixa a parte fundamentalista para quem gosta de notícia, de ficar vendo o que o Donald Trump está fazendo. Infelizmente, esses caras aí de vez em quando dão umas vacalhadas, né? E acaba pegando a gente. Mas olha só, aqui já está marcado as regiões que eu acredito que o, que o SDJP vai encontrar pela frente. Temos aqui, ó, uma zona de suporte que pode ser testada agora como resistência. Nós tivemos aqui esse fundo que já foi testado como resistência e aqui foi testado como suporte. Tá? Então, vamos ter talvez aqui uma confluência por conta dessa LTB, que vai coincidir a resistência com a LTB e a continuação, já que a gente está numa tendência de baixa aqui. Perfeito? Então, o mercado ele faz o impulso, corrige no pullback, faz mais um impulso, e agora ele está corrigindo toda essa extensão. Aqui provavelmente vai dar em torno ali de 71% de FIBO, talvez. Não sei ao certo. Exatamente lá em 71% de FIBO, tá? Então, provavelmente aqui a gente vai ter um ponto de confluência, se o mercado respeitar essa região junto com a LTB, a gente vai ter uma boa entrada aqui de venda no SDJPY, tá? E aí é o seguinte, né? Se romper essa resistência, fica simples, porque se romper, a gente continua na compra aqui na seguindo a tendência, né? Então, se o mercado ele romper, testar aqui como suporte, tchau e benção, a gente compra e segura. Compra e segura para tentar chegar nesse topo aqui em cima aqui. Beleza? Simples, né? Se respeitar a resistência aqui, vai iniciar o movimento de baixa mais uma vez. E a gente vai poder ainda talvez entrar novamente nessa região aqui, tá? Se ele romper esse suporte, ele pode testar como resistência e cair da mesma forma que ele fez aqui, ó. Rompeu, testou e continuou, tá? Simples assim. Então, o SDJPY mapeado e agora a gente acompanha. Vamos ver aqui agora o SD franco suíço. Deixa eu limpar tudo. Ó, acabou de fazer um topo duplo aqui. Acabou de fazer um topo duplo aqui, hein? Peraí, 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 peraí. 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 Pessoal, olha só. A gente tem aqui topo duplo, tá? Ops. Nós temos aqui um topo duplo e nós temos o rompimento dessa estrutura aqui, da LTA dessa estrutura, no gráfico de 4 horas. Vamos reduzir. Olha, é isso aí que eu queria ver. Um pullback. Nós temos o pullback. Ajustando aqui a linha.
Aqui é o seguinte, tá fazendo pullback bacana, isso era interessante, era uma coisa que eu queria ver. E aqui nós temos uma região que ele possa vir testar agora nesse pullback e parar por ali e retornar com tudo, tá? Então ele pode vir aqui e cair. Por quê? Porque aqui nós temos esse ponto de resistência, aqui mais uma vez, aqui mais uma vez, e aqui como ele fez o rompimento, nesse pullback aqui ele pode encostar aqui e voltar. Então ele pode fazer esse movimento e parar exatamente ali. Então, opa, a gente pode colocar um sell limit aqui, stop loss acima do topo, 20 pips de stop. A gente pode ter um take aqui que vai dar 50, que seria esse fundo. Tá bom. No mínimo aí 50 pips. Tá? Então olha só, sell limit. Pega aí os preços, ó. Preço de entrada da sell limit. Stop loss é de 20 pips. E o take de 50. Beleza aí, para quem tá pegando? Preço de entrada 0.99162. Stop loss 0.99362, 20 pips acima. E o take ali em 0.98662, 50 pips para baixo, tá? Tá fácil aí, hein? Já deu tempo, né? Tirando o print aqui. Beleza aí? Vamos continuar então. Áudio USD. Depois NZD USD a gente finaliza os pares maiores. Vou apagar tudo. Vamos ver aqui o que está rolando com áudio USD. Olha só, aqui no áudio USD a gente tem esse fundo aqui, ó. Vou pegar um pouquinho mais para cima no fechamento do preço. Ele pegar esse fundo aqui, tá? E aqui ele encostou a resistência. E aqui a gente tem outro fundo, que é desse suporte, junto com este suporte. Então a gente travou aqui o áudio SD e agora tá mel na chupeta. Se romper o fundo, testar essa resistência, a gente vende. Se romper a resistência, testar esse fundo suporte, a gente compra. Se
calculamos o trem aqui, tá? Simples, não tem mistério algum sobre o que a gente vai esperar do áudio SD. Tá fácil. NZD USD agora. Esse aqui foi o stop que a gente tomou na semana passada de 15 pips. Vamos ver de novo aqui o que está rolando no NZD USD. Claro que não, Nuno. A não ser que você queira tomar vários stop loss, aí é contigo. Fica a seu critério. Então aqui a gente tem um pontinho de reversão, suporte e resistência. Ok? Nós temos todo esse movimento aqui. Movimento grande. Muito grande esse movimento, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui. Aproximando um pouco. Aqui tem um ponto interessante também. Tá? Por quê? Porque aqui a gente tem o suporte e aqui nós temos resistência. Beleza? Então, região de zona de reversão são regiões um pouco mais fortes aí para a gente encontrar uma entrada. Então, se ele testar aqui como suporte, a gente pode pensar nessa compra. Tá? No caso, seria esse cenário, por quê? Porque aí depois a gente tem a possibilidade de rompimento ou não. E aqui, se ele não testar esse suporte e romper, da continuação. Tá? Então, primeiro, o que a gente vai buscar? A gente vai buscar ver esse pullback finalizar no suporte, nesse suporte aqui, para a gente poder fazer uma compra na expectativa que o NZD vai subir um pouquinho mais até atingir essa resistência. E aí, quando chegar na resistência, a gente vê o que acontece. Ou ele vai derreter, ou vai romper para continuar e para corrigir um pouco mais toda essa extensão aqui. Tá? Então, o NZD talvez vai ser uma análise que não vá se confirmar aí nesses 2 dias para frente aí, tá? Mas vamos acompanhar também. Beleza, galera? Então tá aí, ó. Tá bom por hoje. Amanhã em diante a gente pega os cross pairs, os pares cross, para a gente acompanhar de quarta para quinta e sexta. E a gente mantém de hoje em diante essas análises para a gente pegar os pares maiores. Beleza? Vamos ver o ouro rapidinho sim, tá? O curso é para avançados? Teremos um curso para avançados na empresa de marketing, né? Eu já estou gravando alguns vídeos, tá? Lá sim a gente vai ter um curso avançado de análise técnica. Aqui com a gente, com traders e empreendedores, a gente tem que separar as coisas, tá? Então, com traders e empreendedores, nós teremos um curso de introdução ao mercado Forex e um curso de introdução ao mercado de opções binárias. E dentro das aulas ao vivo, você vai aprimorar o curso. O conhecimento que você vai adquirir no curso, você vai receber um upgrade dentro das aulas ao vivo. Então aqui você vai ver técnicas a mais, você vai ver como utilizar na prática toda a questão aí de análise técnica, etc, ok?
E você vai ter um curso que vai te dar uma base para você acompanhar, para você, por exemplo, o cara não sabe o que é um suporte, que ainda não sabe o que é uma resistência, ele vai aprender isso. O cara que não sabe o que é um sell stop, o sell limit, um buy stop, e etc., ele vai aprender. O cara que não sabe o que é um PIP, o que é um lote, como calcula a gestão de risco, ele vai aprender. O cara que não sabe como que interpreta as notícias do mercado, ele vai aprender. Então, basicamente é isso aí, tá? Então, ele vai ter um curso introdutório para os dois mercados. E quem quiser um curso avançado, esse curso avançado vai ser vendido na plataforma de marketing que a gente está fazendo. Ah, e detalhe que hoje essa plataforma de marketing ela já tem um curso completo sobre criptomoedas. Então a gente está aqui, né, sendo bons, como é que eu posso assim, produto do mercado financeiro, que é você saber diversificar capital. Você coloca um pouco para Forex, um pouco para opções binárias, um pouco para cripto. Se você souber fazer investimento em ações, você vai colocar um pouco no mercado de ações. Então a gente tem que diversificar. A gente não pode colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Então, da mesma forma, você não pode colocar todo o seu dinheiro apenas no mercado Forex, ou apenas opções binárias, ou apenas no mercado de cripto. Você tem que saber diversificar. Eu vou mandar assim lá no canal do Telegram as análises, beleza? Então, o curso de introdução vai ser liberado provavelmente a partir dessa sexta-feira, tá, gente? A gente está estudando ali ainda um valor promocional, tá? E a partir do dia 15 provavelmente vai ficar em torno de R$ 399. Mas a gente vai ver sim a forma de levar uma promoção aí para vocês, tá certo? Então é isso aí. A gente finaliza por aqui e a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado pela presença de todos vocês. É muito bom sempre compartilhar o mercado com vocês. Valeu, galera. Grande abraço e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.